Meus amados irmãos, que a graça do Senhor seja derramada de forma abundante em nossas vidas no dia de hoje. Que agora, nesse momento do culto, quando nós vamos abrir a palavra de Deus, buscar nela a orientação para as nossas vidas, que o Espírito do Senhor se compadeça de nossas fraquezas, fale ao nosso coração, renove o nosso espírito, nos encha de ânimo para caminharmos de forma tal que o Senhor tenha prazer em nossa vida. Todos vocês que se encontram conosco aqui nesse lugar, que Deus abençoe. Vocês que nos acompanham também pela internet, que o Senhor possa falar ao seu coração na manhã de hoje. Eu gostaria de convidá-los a que vocês abrissem a palavra de Deus no texto de Hebreus, capítulo 12, verso 14. A Epístola aos Hebreus, capítulo 12. O texto de Hebreus, capítulo 12, verso 14, nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ler todos juntos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar a Deus. Pai amado, nos encontramos nesta manhã em Tua presença, em obediência ao Teu chamado de solenemente, de prestar o culto que é devido ao Senhor. Obrigado pela oportunidade de vivermos a vida. Obrigado, Senhor Deus, porque tivemos uma semana de trabalho, realizando as obras que o Senhor nos tem confiado a realizar, com os dons e as habilidades que o Senhor mesmo nos concedeu quando nos criou, e obtivemos o nosso sustento, e agradecemos ao Senhor por isso. E nesse momento estamos aqui em culto, diante da Tua presença, para Te bendizer o nome, para agradecer pela vida, para entregar ao Senhor, Senhor Deus, o melhor do nosso tempo, iniciando essa semana, buscando a Tua face, na Tua presença, gozando do privilégio da comunhão com o Senhor. E tudo isso nós sabemos é fruto da Tua bondade nas nossas vidas, porque, como já reconhecemos nessa manhã, somos indignos disso, porque mesmo sendo criado à Tua semelhança, nos rebelamos contra o Senhor e nos desviamos, ó Pai amado, do caminho que o Senhor traçou quando nos criou para a Tua glória. Mas muito obrigado pela Tua redenção, pela obra de Cristo na cruz, que nos tirou das trevas, da morte e nos trouxe a Tua presença e a luz do Senhor. Obrigado pela regeneração, porque fomos atraídos pelo Teu Espírito, Ele gerou em nós vida novamente e nos colocou diante da cruz para vivermos uma vida em santidade. Obrigado porque é esse mesmo Espírito quem nos conduz, quem nos santifica e quem trabalha no nosso caráter para sermos parecidos com Cristo Jesus. Nesta manhã, ao abrirmos a Tua palavra, pedimos que esse mesmo Espírito nos conduza a toda a verdade. Fale ao nosso coração. Aplique, Senhor Deus, essas verdades à nossa vida. Use de misericórdia e graça conosco. Ajuda-nos a crescer em Tua presença, Senhor Deus, para que a nossa vida de fato cumpra o propósito pela qual ela veio à existência, glorificar o Teu nome. Que assim seja, Senhor Deus, na nossa vida pessoal e particular, e na nossa vida enquanto comunidade, enquanto igreja local. Que o Senhor nos abençoe, abençoe as nossas famílias e fale ao nosso coração. É o que nós Te pedimos, confiado nos méritos de Cristo Jesus, o nosso amado Redentor.
A Ele nós rendemos glória, honra e louvor, Senhor. Amém, Pai amado. Amém. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. É a afirmativa do escritor da carta aos Hebreus. É a conclusão do capítulo 12, do verso 1 ao verso 13. Ele, então, nos diz exatamente isso. No último domingo, tivemos o privilégio de receber aqui em nosso púlpito o pastor Denis Lima. Nos trouxe uma palavra exatamente sobre esse ponto, pregando no texto de Romanos capítulo 8, onde enfatizou que a prioridade da vida de um verdadeiro cristão, de uma pessoa regenerada, é a santificação. Ele fez um contraponto interessante, dizendo que há uma ênfase, às vezes, muito forte nos nossos dias, sobre a doutrina da justificação, em desalinho com uma pouca ênfase que há na doutrina da santificação. Ele diz que a justificação é a base, é o fundamento para vivermos a santificação. E eu gostaria de gastar um tempo com vocês, refletindo sobre essa necessidade de pessoas regeneradas buscar crescer numa vida de santidade. Pois essa é uma marca que testifica um verdadeiro cristão, uma pessoa que foi de fato justificada, foi de fato regenerada pela obra de Deus, pela obra do Espírito. A doutrina da justificação, ela fornece as convicções de fé a um salvo, a uma pessoa que foi regenerada pelo Espírito. Mas, como o pastor Denis Lima estava enfatizando, a doutrina da santificação revela ou demonstra quem de fato foi justificado. Então, por isso o autor de Hebreus faz essa afirmação tão contundente. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por isso ele exorta que devemos seguir. Lá no texto original é perseguir, buscar diligentemente viver uma vida de santidade ou correr atrás da santificação. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, baseado nessa afirmação do escritor de Hebreus, se é necessário que procuremos diligentemente a santificação, é porque nós não a temos. Não faz parte da natureza humana a santidade. O que então faz parte da natureza humana? E aqui o texto de Hebreus capítulo 12, do verso 1 até o versículo 13, vai dizer que o que faz parte da nossa natureza é o pecado. Mesmo pessoas regeneradas, mesmo pessoas redimidas e lavadas com o sangue de Jesus, né, ainda habita nessas pessoas, em mim e em você, essa natureza pecaminosa. A justificação nos salvou da culpa do pecado, mas ainda não completamente do pecado, porque ele ainda habita em nós, essa natureza está em nós. Aí vem, então, a necessidade de se buscar uma vida de santificação, para que sejamos salvos dia a dia do poder do pecado sobre nossa vida. É isso que ele nos trouxe quando expôs Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 6 também trata da mesma coisa. É pelo fato de que Cristo morreu na cruz e me salvou e me justificou da culpa do meu pecado, que eu tenho condições hoje
pelo Espírito que operou em mim a regeneração, que aplicou em mim a justificação de Cristo, que eu tenho condições hoje, por esse mesmo Espírito, de viver uma vida, né, não mais dominada pelo pecado, de mortificar essa natureza pecaminosa. Mas, se é necessário que nós busquemos a santificação de forma diligente, é porque nós não a temos. Essa obra do Espírito não é automática, como é a justificação aplicada à vida de um crente. Nós dizemos que a salvação operada por esse aspecto primeiro da justificação é imediato e aplicada no coração daquele que foi regenerado pelo Espírito Santo, daquele que creu em Cristo Jesus, daquele que tomou consciência da sua pecaminosidade, da sua natureza corrompida, da sua hostilidade contra a santidade de Deus, e ele arrepende-se disso. E ele percebe a vida egoísta que vivia, e ele rende-se a Cristo Jesus, entrega-se a Cristo Jesus. É aplicada de forma automática na vida dessa pessoa o mérito de Cristo Jesus, e ela é justificada da sua culpa. E não há mais sobre ela culpa de pecado. Se restabelece a relação com Deus e ele agora tem paz com Deus. Já não há mais a barreira da inimizade que havia, porque Cristo rompeu essa barreira, tomando sobre si a nossa condenação. Isso é a doutrina da justificação, que todo crente, toda pessoa que reconheceu-se pecador e rendeu-se à graça de Deus, recebe isso. E é com base nessa justificação que ele agora vai viver, ou vai buscar viver, uma vida em santidade. Mas, volto a repetir aqui nesse ponto, se é necessário que procuremos diligentemente a santificação, é porque nós não a temos automaticamente. Nós temos em nós agora o potencial de uma vida regenerada, habitada pelo Espírito Santo de Deus, de crescer em santificação, de vencer a natureza pecaminosa que está em nós. Deixe-me mostrar para vocês aqui e olharmos o que o autor de Hebreus nos diz acerca dessa natureza que há em nós e que precisa ser mortificada dia a dia, como Paulo, em Romanos capítulo 6 e 8, nos diz. O pecado ou a natureza pecaminosa é algo que carregamos em nós. Hebreus capítulo 12, verso 1. Observe comigo. Ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Duas expressões que aparecem aqui nesse verso 1 de Hebreus, capítulo 12, é que há um embaraço na nossa vida, há um peso na nossa vida, né, do pecado. Sobre nós está um peso do pecado. O apóstolo que escreveu Hebreus está falando para cristãos regenerados, para gente que tem fé em Cristo Jesus, para gente que foi justificado pela graça de Deus, exortando essas pessoas a se livrarem de alguma coisa que lhes impede de viver a vida ou a carreira pelo qual eles foram conquistados naquela cruz. E eu gostaria de pensar isso com vocês nessa manhã, para que a gente saiba lidar com esse peso que está sobre sua vida, que está sobre minha vida, com esse embaraço que muitas vezes lhe impede de viver a santidade de Deus, como nós cantamos aqui. A vida de um cristão verdadeiro é uma vida de luta, e a gente vai ver aqui que é o que devemos fazer com essa natureza pecaminosa que ainda carregamos. Então, o pecado, ele é um peso que está sobre nós. O pecado nos assedia como com uma tenaz.
Assediar, né? Essa é uma palavra da contemporaneidade, né? Ouvimos falar de assédio moral, né? De pressão que se coloca sobre alguém. Ouvimos falar nesses dias de assédio sexual, né? De alguém que força a barra em cima de outra pessoa, que usa do seu poder ou da sua posição para constranger outra pessoa. Essa mesma expressão é usada aqui em relação a essa natureza pecaminosa que ainda habita em todos nós. Nós somos assediados pelo pecado. O pecado é um peso sobre a vida de um cristão. E ele resiste como uma tenaz. Essa palavra, tenaz, é um instrumento de metal que lida com altas temperaturas. Você trabalhar com vidro, você trabalhar com metal em alta temperatura, você não pode se aproximar disso, e é de fato esse instrumento parecendo uma grande tesoura de garra que você pega isso. Então, veja o peso que o escritor de Hebreus está tentando mostrar, ou falar, ou expressar para os seus leitores, quando ele diz que nós vivemos uma vida embaraçada pelo peso do pecado, pecado esse que de forma insistente nos assedia, ou seja, está constantemente sobre nossas vidas, lidamos com isso sempre. Há muitos tipos de pecados que temos que lidar ou enfrentar por causa da natureza caída que carregamos em nós. Eu poderia relacionar, geralmente quando a gente fala em santificação, nós pensamos tão somente, às vezes, em pecados morais. Mas eu digo que esse assédio pecaminoso, essa natureza que nós carregamos, esse peso que está sobre nós na nossa consciência, não diz respeito somente à área moral. Pecamos muitas vezes diante de Deus por omissão. Tiago, capítulo 4, verso 17, nos fala sobre isso. E o que é pecado de omissão, né? Pecado de omissão é quando nós somos ingratos a Deus e não reconhecemos o seu favor na nossa vida. Somos incrédulos e não acreditamos na sua graça, na sua bondade para conosco, mesmo conhecendo que Ele já provou o seu amor, entregando o seu Filho naquela cruz. Quando negligenciamos a nossa vida espiritual com Deus, quando nós não temos ou relaxamos no nosso acesso à sua palavra, porque Ele diz que é o meio de graça que Ele colocou à nossa disposição para nos santificar e fortalecer a nossa fé. Quando negligenciamos uma vida de oração com Deus, quando deixamos de o buscar, de ter comunhão com Ele, quando falta testemunho no meio que Ele nos colocou para proclamarmos as virtudes dEle, quando falta amor nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com os nossos familiares, quando falta amor a Deus, apego às suas coisas. Tudo isso são pecados de omissão, presentes em nossa vida. Mas há também pecados de língua. Tiago, capítulo 3, trata sobre isso do verso 1 ao verso 12. Palavras sujas ou maliciosas, conversas imorais, mentira, murmuração, queixa, contar vantagem, representar para as pessoas uma coisa que na verdade nós não somos, falar mal das pessoas, emitir um comentário não bondoso. Há pecados de mundanismo em nossas vidas. Tiago também trata disso em sua carta, no capítulo 4, do verso 1 a 10. Quando desenvolvemos amizades que não constroem nada e que não têm temor de Deus nas nossas amizades, chamamos de amizades mundanas. Quando frequentamos lugares mundanos. Quando nos vestimos de forma
não modesta, sensual, apelativa. Às vezes as pessoas não se percebem disso, mas eu fui para um evento aí social, cristão, de pessoas cristãs, e eu saí de lá comentando uma coisa com a minha esposa. Curiosamente, essa época de Copa, se destacou muito a namorada do Neymar, né? A Bruna Marquezine. Não sei se foi num evento lá com uma roupa, um vestido, onde tinha uma abertura aqui, quase insinuando as silhuetas dos seus seios. E no evento que a gente foi, de muitos cristãos, eu vi muitas Brunas Marquezines naquele evento. E eu digo como às vezes o mundo norteia a nossa maneira de se vestir. E a gente não percebe o quanto nós estamos absorvendo a cultura deste mundo. Certa vez eu preguei aqui no texto de quando José foi levado cativo, Daniel, desculpem, foi levado cativo para a Babilônia. E quando toda a sua família, todo o seu país, todos os seus sonhos foram destruídos pelo avanço ou pelo domínio de Nabucodonosor na região. E ele e alguns jovens da alta classe, da realeza, da nobreza, foram poupados e levados para a Babilônia, porque o rei tinha interesse de aprender a cultura daquela região que iria dominar. Então poupou aqueles jovens. E quando aqueles jovens tinham perspectivas as mais negativas possíveis, quando chegasse na Babilônia para ser humilhado, torturado e etc., eles tiveram a notícia de que seriam privilegiados. Iriam viver no palácio, iriam comer na mesa do rei, iriam tomar os vinhos do rei, iriam participar das festas do rei. E Daniel se propôs no coração não se contaminar com as iguarias da Babilônia, não absorver a cultura da Babilônia, não amar as festas da Babilônia, não amar as mulheres da Babilônia. E ele tomou uma decisão de abrir mão de todas essas coisas e ficar só. E eu digo que muitas vezes, quando a Bíblia nos diz que nós temos um caminho a perseguir, que é o caminho da santificação, desse processo pelo qual Deus nos torna ou nos extrai de um mundo de pecado, onde nós estávamos acostumados a um padrão de vida pecaminosa, de mentalidade pecaminosa, de conceitos pecaminosos, e Ele nos justifica da nossa culpa, e agora Ele quer nos santificar. Ele quer nos transformar para que a nossa vida reflita a vida de Cristo Jesus. E esse é o processo de santificação pelo qual todos nós estamos expostos, não temos em nós, trazemos ou carregamos o peso do pecado que estávamos acostumados a viver. E essas coisas nos assedia insistentemente como Atenais. Essa natureza, ela quer prevalecer no nosso comportamento porque estamos acostumados com isso. E agora vem um trabalho doloroso, difícil, que requer de nós muita atenção e participação, assim, na santificação, que devemos perseguir, que devemos buscar diligentemente isso, para que se manifeste na nossa vida a vida de Cristo. Temos todos os meios de graça disponível para isso, temos a presença do Espírito Santo operando isso em nós. Mas há aqui, no texto, uma necessidade de alguém agora regenerado desejar isso, querer isso, se dispor a isso. Pecados de mundanismo, namoros mundanos, permitir
contato físico, achar que é comum ou natural viver uma experiência de sexualidade sem compromisso de casamento. Há pecados sociais também no nosso meio. Patrões oprimirem empregados. Empregados desrespeitarem os seus patrões. Desonestidade no meu serviço. Não é só passar a mão em alguma coisa que não me pertence, mas matar tempo, não dar aquilo pelo qual fui contratado a fazer. Ontem estava lendo uma reportagem, não lembro bem da cidade ou do estado, que o Ministério Público obrigou, no serviço público daquele estado de saúde, colocar o ponto eletrônico. Não é? Por quê? Porque encontraram muitas irregularidades, de que no ponto de assinatura, muitos que não estavam assinando, ou outros que assinavam 2, 3 meses na frente, pessoas que trabalharam para trabalhar 40 horas e só estavam dando 20 horas de trabalho. Então, o Ministério Público obrigou o ponto eletrônico. E o que aconteceu? Depois da prefeitura, ou foi do governo do estado, eu acho que foi prefeitura, se não estou enganado, gastar um dinheiro na colocação dos pontos eletrônicos em todos os órgãos de saúde e de prestação de serviço, os próprios funcionários começaram a danificar e quebrar, não é? E arranhar a leitura óptica para que não pudesse burlar de fato isso. Como nós queremos um país sério, se nossa população não é séria? E como muitas vezes nós, agora transformados, ainda nos permitimos ou ser relapso, ou não dar nosso melhor, ou não fazer isso. E quando nós atuamos dessa forma, nós estamos representando Cristo. Sonegação de imposto, avareza, são pecados sociais, egoísmo no trato com as outras pessoas. Há pecados da carne mesmo, da nossa natureza pecaminosa, da imoralidade, pensamentos impuros, prostituição ou relacionamentos fora do casamento, pornografia, acesso a coisas na internet que a gente sabe que não vai nos edificar. Tem gente que se torna escravo disso. Abuso do contato físico na intimidade do namoro, masturbação, homossexualismo. Vivemos num mundo onde a pressão sobre essas coisas estão aí presentes. E eu estou relacionando pecados e tentando abordar no que a santificação tem como desafio para vencer. Pecados interiores que não são vistos exteriormente, no exterior, cobiça, autojustificação, não aceitação de repreensões, hipocrisia, vaidade espiritual, amor próprio ferido, raiz de amargura, espírito crítico, mau humor, ansiedade, autocompaixão, espírito vingativo, falta de perdão, rebeldia, obstinação, pecados relacionados à mordomia, o mau uso do tempo, o mau uso dos dons, o mau uso do dinheiro, reter o que Deus diz ser dele. Há tantas coisas que nos assediam, há tantas coisas que são pesadas sobre nossa vida. E se o texto de Hebreus está dizendo que é necessário que a gente procure diligentemente, que a gente persiga a santificação, é porque nós não somos santificados de forma automática. O que há em nós é esse peso do pecado,
essa natureza que ainda tenazmente nos empurra, nos assedia a esses comportamentos que nós estávamos acostumados a eles sem Deus. E que a partir do momento que nós fomos regenerados, justificados por Cristo Jesus, agora há uma nova caminhada de vida para ser vivida. Diante de tão dura realidade, o que Deus nos diz que devemos fazer? E Ele diz, buscar a santificação. Agora você tem condições disso. Agora você é uma pessoa regenerada. Agora você nasceu de novo. Agora você foi justificado de sua culpa. Agora você tem condições espirituais porque foi gerado em você uma nova criatura, de você buscar isso, de você crescer em santidade, de você procurar ter a natureza de Deus em você. Nós vamos encontrar textos bíblicos que nos apontam isso. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Essa é a nossa tarefa prioritária e o pastor Denis estava exatamente dizendo isso para a gente. Qual é a prioridade da minha vida hoje? Buscar a santificação. Buscar vencer o poder dessa natureza que tantas vezes me domina. Que ela não tenha mais poder sobre mim. Porque agora, o Senhor me concede a graça de não somente ter sido livre ou salvo da culpa do pecado, mas Ele me dá condições de ser salvo do poder do pecado sobre minha vida. O pecado não terá mais domínio sobre vós, é a afirmação do texto de Romanos. Porque Cristo morreu na cruz e crucificou com Ele essa natureza, agora mortificai no dia a dia da vossa vida. Então o texto de Hebreus começa a nos dizer, ainda no verso 1, que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, nós devemos correr para aquilo pelo qual nós fomos conquistados, usando a linguagem de Paulo na carta de Timóteo. Nós fomos conquistados na cruz, nós fomos salvos pelaquela cruz, nós fomos comprados naquela cruz para uma vida de santificação. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo diz que nós deveríamos bendizer a Deus por toda sorte de bênçãos espirituais que nós recebemos nas regiões celestiais, e dentre elas, nós deveríamos honrar a Deus e bendizê-lo, porque fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo para a santificação. Nós somos escolhidos nele para a santificação e não para viver uma vida medíocre no pecado. E é por isso que o escritor de Hebreus está dizendo que ninguém se engane, que sem uma vida de santificação, ninguém verá o Senhor. Porque se a justificação me empresta as convicções para viver essa nova vida, a santificação confirma de fato que eu fui justificado. E a perseverança, é correr com perseverança a carreira que está proposta. A carreira da santificação. Sejam santos, porque eu sou santo, esse é o desafio. A vontade de Deus é a vossa santificação, a fim de sermos participantes da sua santidade. Veja o verso 10 de Hebreus 12. Diz, pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E o texto de Hebreus vai falar sobre correção, sobre disciplina, que todas as vezes que nós não estamos observando essa caminhada que nos está proposta, quer seja em qualquer área desses pecados que nós falamos aqui, desde os pecados menos detectáveis, menos observáveis, porque está dentro de nós, são sentimentos que estão lá dentro,
não é? Mesmo que as coisas não sejam observadas, você sabe quais são suas lutas, quais são os seus pesos. Você sabe o que tenazmente lhe assedia. Você sabe o que Deus quer trabalhar na sua vida, e nós precisamos viver o cristianismo e viver a vida cristã atento a essas coisas, buscando nos livrarmos do peso desses pecados da nossa vida. É a impaciência que hoje me incomoda, é a malícia que hoje me domina, é o egoísmo, a cobiça que está em mim. Quais são os pecados que eu observo estão presentes e latentes em mim? São essas coisas que eu deveria observar para deixar que Deus trate essas coisas na minha vida. Porque se eu não fizer isso, Ele vai tratar de alguma forma. Porque o que Ele quer é o meu crescimento espiritual, é a minha santificação. E é isso que o texto está dizendo. Ele diz que nós deveríamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Para que você não desanime nessa luta contra o pecado, olha para Cristo. Ele, sendo quem era, Deus, Ele abriu mão disso e se colocou numa situação de homem, encarnou e sofreu toda a oposição dos pecadores contra Ele, por amor a mim e a você, para morrer naquela cruz pelos meus pecados, para me salvar da culpa desses pecados sobre mim. Olha para isso e insista, não desista, não desmaie, não desanime na luta contra o pecado. Tenha nele a sua inspiração, tenha na sua abnegação a sua abnegação. E ele continua dizendo no verso 4, e na vossa luta contra o pecado ainda não tendes nem resistido até o sangue. Ele foi à cruz. E estáis esquecidos da exortação que, como a filho, discorre convosco: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, açoita, disciplina a todo que recebe por filho. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. E aí ele entra, além disso, os nossos pais, segundo a carne, além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles, os nossos pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, com o propósito ou a fim de sermos participantes da sua santidade. E ele fala, claro, toda a disciplina, todo o trato de Deus para me fazer vencer um determinado pecado que eu não estou conseguindo vencer, todo esse trato de Deus para com minha vida, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Por isso, não desista. Por isso, não desanime. Restabeleça as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e faça caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, toda essa palavra chega nessa conclusão aqui agora. Sigam a paz, busquem a paz para com seus irmãos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, lutar contra o pecado, resistir até ao sangue, são as palavras que são se deixar corrigir por Deus, perseverar na disciplina, se submeter quando reprovado.
pelo Espírito, pela palavra, restabelecer as mãos descaídas quando peco, quando falho. Nós temos acesso ao sangue de Cristo, e Ele diz que todas as vezes que pecarmos contra Deus, podemos confessar a Ele a nossa culpa e o nosso pecado, a nossa incapacidade de ter vivido a santificação, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E aí a gente se levanta, e aí a gente continua, restabelecendo as mãos descaídas, os joelhos trôpegos e fazendo caminhos retos para os nossos pés. É isso que devemos fazer, buscar a santificação, persegui-la. Sem essa busca, que resulta no encontro da santidade, ninguém verá a Deus. É isso que o texto está dizendo aqui agora, para finalizar. Então, temos a santificação em nós? Não. Não é natural, não é espontânea, não é instantânea. O que temos em nós, cristãos regenerados? A justificação. Nós fomos salvos da culpa do pecado. Não há mais culpa do pecado sobre mim ou sobre você. Mas agora há uma carreira, até que o Senhor nos chame, ou até que Ele venha nos buscar. Há uma carreira, e essa carreira é a santificação. É uma luta constante contra essa natureza que ainda habita em nós, para que a gente seja salvo do poder do pecado na nossa vida, para que ele não mais nos domine. E nós temos a palavra de Deus, os meios de graça, o Espírito habitando em nosso coração. Então precisamos buscar a santificação, porque essa busca resultará no encontro da santidade. Cresceremos dia a dia na presença do Senhor. E sem essa busca e sem esse encontro de santificação, ninguém verá a Deus. Então, a obra de Cristo não é manca. O que ele fez na cruz é suficiente, não somente para me livrar da culpa, mas para me livrar do poder do pecado. E é confiado nessa verdade que eu vou viver a carreira que me está proposta. Correndo com perseverança. E quando cair, não desistir, levantar, estabelecer os joelhos trôpegos e as mãos caídas e prosseguir no alvo. A salvação realizada por Cristo, ela é plena. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É por isso que eu devo buscar uma vida de santidade. Não pode haver pessoas que, se dizendo salvas ou justificadas de seus pecados, vivam ainda presas a esses pecados, ou convivam com o pecado sem incomodar a sua consciência. Fomos justificados ou salvos da culpa para vivermos a santificação, sermos salvos do poder do pecado sobre nós. E, por fim, a glorificação. Seremos salvos definitivamente da presença do pecado nas nossas vidas. É isso que Romanos capítulo 6, verso 22, nos diz. Paulo, concluindo a sua exposição dessa vitória sobre o pecado, dessa conquista, ele diz no verso 22 do capítulo 6 de Romanos o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Eu tenho dito a vocês que precisamos entender isso, que a salvação conquistada naquela cruz de Cristo Jesus, ela é um pacote de 3 tempos. Né? É algo no meu passado, que no meu passado, quando eu fui alcançado por essa graça maravilhosa, eu fui justificado dos meus pecados, fui salvo da culpa dele sobre mim. Daqui por diante eu vivo a vida de santificação, que é a salvação contínua, diária, do poder do pecado sobre mim. Que eu preciso ser mais crente hoje do que fui ontem. E espero ser mais crente amanhã do que sou hoje. Serei salvo continuamente do poder do pecado sobre a minha vida. Ele não mais terá domínio ou controle sobre mim. Para que lá no futuro, quando eu partir ou quando Cristo voltar para me buscar, eu goze da glorificação. Serei salvo de forma definitiva da presença do pecado na minha vida.
Fui salvo da culpa, estou sendo salvo do poder, serei salvo da presença do pecado. Isso é a salvação conquistada na cruz. E aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso a gente persevera, por isso a gente não desanima, por isso a gente não desiste. Porque a graça de Deus opera em nosso coração. Essa é a marca, ou o que caracteriza a vida de um verdadeiro cristão. Ele tem consciência de que foi justificado. Por isso, ele corre atrás, ele persegue diligentemente viver uma vida de santidade, na expectativa de que gozará plenamente a vida com Cristo no futuro. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por isso, se eu sou um cristão verdadeiro, regenerado, há no meu coração um desejo de viver uma vida que agrada a Deus. Eu não vou me acomodar ao pecado. Eu não vou cruzar os meus braços e achar que está tudo bem. Eu vou viver uma vida inquieta para que o pecado não tenha domínio sobre mim. Porque a minha natureza, o que habita em mim, não pode conviver mais com um comportamento pecaminoso, com conceitos pecaminosos. Por isso, precisamos chegar diante de Deus e sondar o nosso coração. Arrepender-se se temos de fato vivido uma vida negligente quanto à nossa santificação. Por isso, devemos saber que sem a santificação não veremos ao Senhor. Que essa busca, que esse desejo é o sinal claro de que eu fui de fato salvo e regenerado por Cristo Jesus. Por isso, precisamos nos entregar a Cristo, apropriar-se da sua graça salvadora. E eu gostaria de convidá-los a, nessa manhã, buscar a face do Senhor nesse momento agora e sondar o seu coração, colocar-se diante do seu Deus. Temos falado que queremos ser de fato um povo do qual Deus tenha prazer nele. Queremos ser uma igreja relevante. Queremos ser um povo pelo qual, de fato, a gente possa proclamar com autoridade as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para isso, temos que lutar contra o pecado na nossa vida. Para isso, temos que deixar que a luz de Cristo brilhe em nós. Para isso, temos que entender que a graça que nos libertou do pecado naquela cruz é suficiente para nos levar a uma vida de santidade, a termos em nós a natureza de Cristo Jesus. Busque isso em seu coração, coloque isso diante de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento agora, irmãos.